Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? E vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Minha avó sabia de sua morte? Será que algumas pessoas podem meio que prever que a morte tá chegando, o que vai acontecer assim quando tá perto o negócio? Eu já escutei várias histórias nesse sentido, mas vamos ver essa daqui, ó. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo fulana e quanto ao meu nome, não irei trocar, pois só aparece um apelido meu, os demais nomes estarão trocados. Fulana. O relato que vou contar é sobre a última noite com a minha avó, antes dela falecer. Bom, Ana, minha avó sempre foi uma mulher extremamente forte. Nasceu no sítio e criou 4 filhos e 6 netos, e já no fim da vida, um bisneto. Gostaria de ressaltar sobre isso, pois ela foi extremamente incrível e tenho muito orgulho de ter sido criada por ela. Aos 82 anos, após pegar Covid e passar por ele melhor do que eu, que tinha 21 anos quando peguei, a minha avó foi caindo assim com a saúde dela foi decaindo aos poucos. Ela era lúcida, porém foi diagnosticada com Alzheimer e demência, após um histórico de problemas cardíacos e convulsões. Com tudo o que já havia passado, ela acabou ficando acamada e foi algo bem triste para ela, que sempre foi independente em tudo, né? Precisou ser cuidada por mim e pela minha irmã. Pela minha mãe e pelo meu pai, pois éramos nós quem morávamos com ela. Ana, foram noites longas com ela acordando a minha irmã, que nos revezávamos para uma noite cada uma ficar com ela. Minha irmã é enfermeira e trabalhava um dia sim e outro não na época. Eu, CLT, trabalhava todos os dias. Então, quando minha irmã não trabalhava, ela ficava com a minha avó e só me acordava para ajudá-la quando precisava. Era toda santa noite a minha avó me chamando, para absolutamente tudo. Meu sono, que era extremamente pesado, passou a ser o mais leve possível. Todas as noites, quando ela precisava de qualquer coisa, até mesmo quando não era nada, ela me gritava: Fulana! Guardem essa informação. Tipo, na verdade era um apelido do nome dela, sabe? Tipo, Fu, ou tipo, Lana. Era assim. E lá ia eu pro quarto dela ver o que ela precisava. Por mais cansativo que fosse, sempre fiz com muito amor e dedicação. E faria tudo de novo se fosse preciso. Enfim, por conta do Alzheimer, ela não lembrava 100% o nome de todo mundo. E já por conta do estado de saúde, ela mal formulava uma frase sem balbuciar. Chegamos então no dia 3 de setembro de 2022. A essa altura do campeonato já tínhamos uma farmácia em casa. E pela minha irmã ser da área da saúde, ela sabia como fazer tudo o que precisava ali. Aferir pressão, acompanhar oxigenação, batimento cardíaco e tudo mais. Bom, nesse dia minha avó estava fraca. Não conseguíamos pegar os batimentos cardíacos e nem a oxigenação. Minha mãe foi com ela ao hospital e a médica pediu para que ela suspendesse os remédios, e assim minha mãe fez. Por mais que nunca saibamos a hora em que vamos partir, né, ou perder alguém que amamos, nunca nos atentamos aos detalhes, não é mesmo? A minha avó retornou do hospital, passamos o sábado com ela, como sempre, e no domingo, dia 4 de setembro, ela passou dormindo. Porém, até que conversou um pouco com a minha mãe. No final do dia, eu e minha irmã ficamos com ela no quarto dela, sentadas e fazendo algumas orações. Ana, em momento algum, ela enrolou a frase ou balbuciou. Seguiu com a oração de forma assim limpinha, clara. No meio da conversa, minha avó solta um: Vou sentir tanta falta de brigar com vocês. Nessa hora, eu e minha irmã nos olhamos e falamos juntas: Nossa, vó, por que tá falando assim? E ela, bem tranquila, disse: Faz tempo que a gente não briga.
Ana, eu e a minha irmã fomos criadas por ela. Meus pais trabalhavam fora, então imagina, né? Uma casa com 3 mulheres com um temperamento bem forte. Claro que saiu uns arranca-rabo. A minha irmã disse que na manhã seguinte elas brigariam igual. Minha irmã diz. Aí a minha irmã acho que falou pra ela que no dia seguinte elas brigariam igualzinho elas brigavam. Só pra dar um gostinho, o gostinho que ela queria, né? E riu. Foi quando, mais uma vez, de forma serena, ela disse: amanhã eu não vou estar mais aqui. Eu vou sair desse quarto dentro de um caixão. Mais uma vez, eu e minha irmã repreendemos o que ela falou e pedimos para que ela parasse com esse assunto. Porém, ela só disse que estava cansada. Então, eu que estava sentada na cadeira de rodas dela, olhei para minha irmã e falei: dorme, vó. Você descansa para brigar amanhã com a Flor, tá bom? E a minha avó respondeu dizendo que não queria dormir, e sim descansar. Minha irmã já começou a chorar. E eu, entendendo a situação, mas não querendo acreditar, falei: pode parar, Flor, não começa, não é isso. Eu tava com muito medo, mas alguém precisava ser forte. E então minha avó disse que era para irmos dormir, pois na manhã seguinte já era dia de trabalhar e estava tarde. Era por volta de 00:30 já. E a minha irmã estava de folga no dia seguinte e dormiu com a minha avó na mesma cama. Coisa que só fazíamos quando a minha avó estava passando mal, porque ela gostava de dormir sozinha. Me despedi da minha avó, pedi benção, dei boa noite e falei que a amava muito, como todas as noites. E ela respondeu que também me amava e que sempre iria me amar. No meio da madrugada, minha irmã me acordou 2 vezes para ajudar a virar minha avó de um lado para o outro, como sempre fazíamos. Amanheceu, dia 5 de setembro de 2022. Minha mãe acordou, me deu bom dia e eu ouvi ela dando tchau para minha avó. Minha avó não respondeu, pois estava dormindo. Eu levantei, me arrumei para o trabalho, fui me despedir da minha avó, como sempre fiz a vida toda, pedi benção, dei um beijo na testa dela, disse que a amava e saí. Também não me respondeu. Fui para o trabalho com uma angústia tremenda e comecei a chorar no caminho. E falei com Deus. Falei exatamente assim: Pai, eu sei que ela está cansada, sei que ela não aguenta mais, mas por favor, que ela não sofra. O Senhor tem que me garantir que ela não vai sofrer. Ana, minha avó, tinha muito medo de morrer e sempre disse que quando chegasse a hora, ela rezava muito para que fosse dormindo. Cheguei no meu trabalho e mandei uma mensagem para minha irmã. Qualquer coisa me liga, tá? Pois estou com um pressentimento ruim. Minha irmã me respondeu que estava tudo bem, que a minha avó estava dormindo e que minha tia estava em casa, pois minha irmã teria um compromisso naquela manhã. 00:35 meu telefone tocou. Minha irmã estava me ligando. Atendi já respondendo: eu tô indo. Naquele momento eu já sabia. Eu senti. Avisei o meu chefe que eu estava indo. E o percurso que faço do meu trabalho até minha casa leva uns 15 minutos. E eu fiz em 5. Não me lembro como eu cheguei em casa. Porém, assim que cheguei, vi uma viatura da polícia, que também estava chegando. E sem entender nada, eu entrei. Minha avó estava simplesmente linda. Parecia que estava dormindo. Porém, já não estava mais neste plano. Eu e minha irmã nos ajoelhamos na beira da cama e ali deixamos o nosso sentimento livre. Eu me recordo de gritar, de chorar e não querer sair de perto da minha avó. Aquela foi a dor mais doída que eu já senti até hoje. Minha mãe chegou em seguida, se despediu da minha avó e precisamos sair do quarto, pois a polícia precisava averiguar, coisas referentes à morte e tal. E eu vi em outro relato que ocorreu o mesmo. E quando a morte é em casa, a polícia precisa mesmo ser acionada. Eu também não sabia disso, mas é preciso para descartar homicídio, essas outras coisas. Bom, a funerária foi acionada e quando chegou, minha casa já estava com alguns primos, amigos e tios. O agente funerário entrou no quarto dela e chamou os familiares
E eu e a minha irmã chegamos perto para ouvir e ele disse: bom, o procedimento é colocá-la dentro de uma urna e retirá-la dessa forma. Eu vou precisar de ajuda. Aviso sobre isso, pois pode ser delicado a forma que ela saia daqui, né? Eu, na hora, nem raciocinei o que seria urna. E quando chegou, adivinha? Minha avó saiu de dentro do quarto dela, dentro de um caixão. Eu e minha irmã nos olhamos, de certa forma até rimos. Não porque era algo engraçado, mas porque a minha avó tinha uma mania de que tudo tinha que sair como ela queria. E dito e feito, né? Na madrugada, pro dia 6, quando foi o velório, eu estava dormindo com a minha mãe e a minha irmã na sala, pois o meu pai estava viajando a trabalho. E no meio da noite, eu acordo ouvindo um fulana, do jeito que ela chamava, né? Tipo o apelido dela, Lana. Abri o olho meio sonolenta e ouvi novamente ela me chamando. E eu senti no colchão. Não, aí eu sentei no colchão e senti o cheiro do creme que a gente passava nela. Por alguns segundos eu rezei para que tudo aquilo tivesse sido um pesadelo. Mas infelizmente não foi. Pode não ter sido o mais sobrenatural do mundo, mas eu sei que ela me chamou. Ana, mais tarde, conversando com a minha irmã e com a minha mãe, descobri que elas também haviam tido uma conversa sobre deixar a minha avó partir, já que, infelizmente, nós, seres humanos, somos egoístas. Minha avó estava muito cansada, porém eu, minha irmã e a minha mãe, nós segurávamos ela aqui. Sabíamos sobre a dor que seria quando ela partisse, e ela sabia que nós sofreríamos. Então, por mais que ela estivesse muito cansada e praticamente precisando ir, essas coisas, isso segurava ela aqui, o que também não é bom. Bom, eu sempre senti que a minha avó faleceria com a minha madrinha, exatamente como foi. Justamente porque a minha tia precisava aprender algumas lições. Olha, eu tenho uma mediunidade muito forte, mas não fui atrás para aflorar, pois eu tenho certos receios. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Tenho vários outros que espero poder escrever para o canal, porém esse é o que mais me importava mandar para ser lido em sua linda voz. Peço desculpas se algo ficou confuso, estou enviando pelo celular e com lágrimas nos olhos. Obrigada, fiquem com Deus, você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. E é muito interessante e existem vários relatos desse tipo, onde a pessoa sente que vai, né? E faz coisas que não é comum, é como se fosse uma despedida, como se ela sentisse, algumas, parece que sabe mesmo, igual ela falou assim, não, amanhã eu vou sair daqui assim, tá. Outras não falam claramente, mas parece que começa a ter umas atitudes de despedida, né? Você fala, nossa, por que ela fez isso hoje? Né? Por que ela tá fazendo, né? Querer juntar a família, fazer uma festa, pedir perdão, uns negócios assim, sabe? Você fala, uai, o que tá fazendo isso, né? E aí, um pouco depois, a pessoa vem a falecer. Então, parece que já é uma despedida, de certa forma, parece que a pessoa sente, né? Então, isso não é tão incomum assim. Mas acabou que deu certo, né? O que ela queria morrer dormindo e parece que foi o que aconteceu. Do jeito que ela falou que iria acontecer, também aconteceu. Eu não sei se é uma premonição, se é o poder da palavra ou se é um pequeno vislumbre realmente de um futuro que ia acontecer, que foi mostrado para ela falar que ela ia sair dali num caixão e tal. Enfim, mas é muito interessante, né? E ela chamar depois, por um tempinho, eu acho que todos ficam por aqui ainda, né? Até dar, tipo, uma entendida na situação, talvez, dar uma despedida até do pessoal, fala o espírito da pessoa, até seguir, não é? E é interessante também esse lance de você segurar a pessoa aqui, como o que ela disse no final, né? Esse negócio, não, você vai ficar, não, vai dar tudo certo.
às vezes não é, né? A pessoa tem que ir, tem que seguir. A gente fica aqui, não fala isso, não, você vai ficar, não, a gente vai ficar muito mal sem você, a gente vai sentir muito. Mas e a outra pessoa também já cansada, já passou por tanta coisa, né? Às vezes é preciso liberar, né? Falar, vai em paz, se você tá cansada, tipo, a gente vai ficar bem aqui, sabe? Dar aquela tranquilizada na pessoa e soltar. Muitas vezes nessa atitude de soltar, de falar justamente isso, tranquilizar a pessoa que vai partir, que vocês vão ficar bem aqui, é o que precisa, sabe? Liberar perdão, todas essas coisas assim e soltar. E aí a pessoa vai em paz também. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história parecida, conta pra gente, compartilha a sua história conosco. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui, tchau, tchau.